Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Eu sou Sandra Bastos, otorrinolaringologista aqui em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, otorrinolaringologista em Belo Horizonte. E hoje o nosso tema deste episódio é para falarmos sobre disciplina. Que disciplina é essa que o paciente tem que ter para que a gente consiga ajudá-lo de alguma forma, né, Lígia? É isso. Bom, a gente falou, inclusive, no último episódio sobre entendimento, né? Então, é Sim. importante que o indivíduo ele tenha entendimento sobre o que é o zumbido, sobre o que são as condições dele como indivíduo que levaram a ter o zumbido. Então, isso é importante. Mas não é suficiente. É um primeiro passo, inclusive já faz parte do tratamento ele se tratar, mas a gente, uma vez que entendeu, nós, como médicos, né, entendemos o que esse indivíduo tem, e a gente aqui na nossa cabeça, a gente já vai fazendo aqueles mapas, né, do que a gente acha que pode ajudar ou não, a gente vai, diante de todo esse conhecimento e desse entendimento, a gente vai propor tratamento. A gente vai propor, aliás, antes, a gente vai propor exames, uma Investigação. investigação. A gente quer uma Investigação. investigação para ver se o que a gente pensa é isso, se tem mais alguma coisa associada. Então, a disciplina começa aí, né, Sandrinha? A Ó, gente precisa de um disciplina. diagnóstico, a gente precisa fechar ali uma investigação. Disciplina é uma coisa que a gente pensa que é simples de ter, mas não é. Então, assim, mesmo que o paciente venha em consulta e ele esteja angustiado por conta do zumbido, isso não significa, não é garantido de que ele vai entrar no processo disciplinado em relação à sua investigação, né, em relação à investigação do zumbido dele. Então, a disciplina, hoje mesmo, ainda mais cedo, eu estava conversando com um paciente, ele falou, eu chamo sempre atenção nisso, a gente precisa, e eu sempre não é você, nós precisamos de disciplina nesse processo todo dessa saga do zumbido, né? Nesse percurso todo até, vamos dizer, a alta, né? Só que eu preciso de disciplina. Aí ele falou, tipo, nossa, disciplina é uma coisa que eu não tenho. Então, assim, veja, é difícil. Então, assim, quando a gente chama atenção, porque fica parecendo uma coisa, não, me fala aí tudo que eu tenho que fazer e daí eu vou fazer. Isso não necessariamente é certo, porque a gente precisa saber também se o paciente, como que o paciente lida com essa palavra disciplina, né? Não sei se você já se deparou com isso. O paciente falou, Sim, opa, preciso de disciplina, não estava contando com isso, porque disciplina eu não tenho. Então, sim. assim, o processo de... E nessa fase inicial do processo, a gente começando então pela fase de investigação, é muito comum e não é só com os nossos pacientes, e não é uma coisa que a pessoa faz ali por mal. Quem nunca se deparou com essa situação, a própria pessoa ou com algum conhecido, de assim, eu sei que eu preciso fazer um exame, é importante para minha saúde, às vezes uma investigação importante para as mulheres aí que tem que fazer anualmente mamografia, consulta ginecológica, a pessoa sabe, ela se gosta, ela não está fazendo ali por mal, mas às vezes Sim. passa 1 ano, 2 anos sem fazer. Então, assim, na corrida aí do dia a dia, às vezes a gente deixa passar por uma questão, às vezes, pessoal mesmo, de por algum motivo eu não me organizo e tenho dificuldade, mas às vezes também na dificuldade, no sofrimento. Tudo que é sofrimento, sem querer, eu tendo a evitar, sabe? Aquela ideia É, também do medo do que vem, né? horrível. Então, a pessoa, É, ela quer uma solução, ela tem um sofrimento, ela nos procura, ela paga uma consulta, gasta um tempo e aí ela não faz o exame. Ou ela é. faz, mas ela demora, às vezes o paciente volta meses depois com o exame que a gente pediu, assim, a gente perdeu ali o time da conversa, da orientação, e tá tudo bem, né? Porque cada um tem seu tempo, se precisar a gente tem que conversar de novo. Mas É. isso acontece, né? Agora, essa disciplina que é isso aí, quando o paciente chega para a gente, tem que ter um entendimento, que é muito bem você falou, a gente fez um episódio agora muito recente falando sobre isso, mas assim, essa disciplina tem que ser tudo tem que ser dos dois lados para funcionar, né? Então, assim, Com certeza. eu tento cada vez mais ser, até usa uma coisa meio metódica, né? Ou seja, a disciplina do meu lado, ela tem que, eu não posso não ter, eu tenho que evitar não ter. Então, o meu lado eu tenho que garantir o máximo possível. Daí, o paciente, ele tem que entrar isso. Então, se ele veio, passou comigo. Lá vai a gente gerar, eu vou gerar ali uma série de exames nesse processo todo investigativo. Aí tá isso na responsabilidade dele,
né, com o uso da disciplina dele, realizar os exames. Que daí, só que é aquela coisa, ele tem que fazer tudo isso com a vida dele acontecendo. É difícil o paciente poder parar para poder investigar. E às vezes a investigação é muito extensa, né? Que ela pode ser feita fragmentada, mas eu confesso que eu gosto de pegar tudo isso, sabe assim, em cima da história dele inicial, uma série de exames mesmo. E daí ele vai gastar tempo, né, com isso aí, né? Então, ou seja, precisa de uma disciplina, né, absurda para a realização disso tudo, né? E muitas vezes encaminhamentos que a gente pede para outros profissionais para fazerem avaliação que podem estar relacionadas, né? Então, ou seja, o agendamento disso tudo, agendamento de exame, agendamento das consultas, né? Ou seja, porque senão as coisas não evoluem, né? Então aquela coisa não evolui, daí fica aquilo que eu falei, né, recentemente, a primeira consulta nossa não salva o paciente. Então, assim, é esse conjunto de informações que vai sendo construído com a realização dos exames, que precisa da disciplina dele, que a gente vai montando, né, esse quebra-cabeça, né, do zumbido para que a gente consiga avançar, né, no Perfeito. processo. E uma coisa que me veio aqui, né? A gente sabe que o tratamento do zumbido ele existe e ele acontece de forma muito positiva na grande maioria das vezes, senão a gente não estaria aqui, né? Sim, Então não faria isso. sentido a gente se dedicar tanto a isso. Mas nem todo mundo tem a mesma resposta, nada acontece exatamente igual, né, para todas as pessoas, as coisas não acontecem exatamente igual para todo mundo, mas é ruim quando a gente não segue o que foi proposto, no sentido de fazer, mas não fazer tudo, ou fazer, mas não fazer da forma adequada ou no tempo certo, porque às vezes a gente queima carta, É. né? Às vezes alguma coisa que iria ajudar, ela acaba ou não ajudando, né? Às vezes ela nem tem chance, porque não foi feita, então não tive a chance de ter essa informação, né? Ou então, se ela foi feita de forma fora do tempo, né? Ou de alguma forma não ideal, algo que poderia ajudar, ele não ajuda e às vezes ainda entra naquele engordando aquele sentimento que muitas vezes o paciente traz de descrença, tipo, eu já passei aqui, passei ali, fiz um monte de coisa, ninguém achou nada, e, né, então, para a gente falar, bom, então, se a gente está aqui com uma intenção em comum, né, estamos de acordo aqui, diante de todo o entendimento que temos, né, eu como profissional e você como paciente, se a gente está entendido e está de acordo, vamos seguir os passos, porque a chance de dar certo é muito maior. É, Né? Então, e para isso, o paciente tem que estar, é aquela coisa que a gente falou também recentemente, que é a importância da relação médico-paciente, né? Então, assim, a confiança, a disciplina também ela vai ser realizada se o paciente não tem tanta dificuldade, ou talvez vamos dizer aqui até tendo, vai, mas se a relação médico-paciente existe, ele vai entender a importância daquela investigação, né? E daí ele vai lá realizar. Então, assim, porque eu sempre digo, tem que fazer sentido para o paciente, né, a investigação. Então, assim, senão ele ignora aquilo, porque daí isso vem da relação talvez não bem construída com o médico, né, para daí ele conseguir ali no passo a passo e fazendo as coisas que ele foi. Porque daí que é a abertura, eu sempre falo assim, é a abertura do paciente em cima do que a gente propõe para ele. Então, é uma abertura, mas é uma abertura com confiança, né? Então, porque assim, a gente tem experiência, a gente enxerga em cima do que ele traz de história para a gente, né? Vai oferecer e vamos lá. Você tem, sei lá, X número de exames para serem feitos, sei lá, Y encaminhamentos para profissionais, né, para poder. Que é isso que eu faço de início, assim, em cima do que ele já traz para mim, já. Eu não faço fragmentado, entendeu? Eu já olho o paciente como, assim, como um todo, e daí eu já porque a gente ganha tempo com isso, né? Assim, não que exista urgência em cima do zumbido, mas existe uma certa necessidade, né, da resolução do processo, né? Então, não tem sim. necessidade de ficar postergando, né, toda. Quanto mais entendimento nós, profissionais, temos ali da condição do paciente, mais possibilidades de recursos a gente ter, né? Porque se a gente identifica, não vou dizer tudo, mas assim, a maioria das coisas ali que envolvem o processo de cada um, a gente consegue ter mais ferramentas, mais recursos, Sim. mais opções para propor.
né? E Exatamente. aí vem também a disciplina relacionada àquilo que a gente propõe. Então, mais uma vez, a importância do entendimento, a importância da confiança, né, do paciente em relação ao profissional, essa relação médico-paciente que cria tudo isso, né? Não só a relação no sentido de do paciente gostar da gente, se sentir acolhido, mas também tudo que a gente explica e propõe ir fazendo sentido, Sim. até para chegar nessa situação de a gente propor algumas terapias, muitas vezes a gente vai propor mais de uma opção, sejam simultaneamente agindo em questões diferentes, sejam opções diferentes, né? Mais de uma opção para ele fazer uma escolha. Então, diante do que a gente tem de entendimento profissional e do paciente, diante do que faz sentido para ele, a gente vai Uhum. ter aí algumas recomendações, algumas indicações, propostas terapêuticas. E aí, dentro disso que foi acordado, que faz sentido, né, para a gente como profissional e para o próprio paciente, a gente precisa também que haja uma disciplina no cumprimento, É, na no busca, né? Bom, a cumprimento. gente propôs, então, que vai ser importante procurar tal e tal profissional, tal recurso, tal terapia, a gente precisa que aí parta É, dele essa busca, que ele vá atrás, que agende, que seja assíduo, né? isso. Ó, você falando isso, eu lembrei de um trecho de um livro que eu já li, que fala. É um livro conhecido até, chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E nesse livro ele fala que parte das coisas que resolve o paciente são as coisas que ele acredita. Então, assim, quando a gente fala da disciplina e dele cumprir as coisas que a gente orientou, tem a ver, tem que casar com tudo isso, assim, com o fato dele ter a disciplina dentro dele, assim, como uma coisa que ele não, assim, não tem dificuldade de cumprir, né? E o cumprimento, no ponto que você está falando, da nossa orientação, tem que fazer sentido, mas é baseado nesse sentido pela confiança médico-paciente, mas também em coisas que ele acredita. Então, assim, porque daí, assim, se ele acredita naquilo, de que aquilo faz sentido para ele, ou seja, ele acredita naquilo, ele vai lá e faz. Então, mas isso está tudo interligado, né? Então, de novo, a relação médico-paciente, a disciplina que ele tem, o quanto que ele acredita, o quanto que aquilo faz sentido para ele vai lá e faz, entendeu? Então, isso tudo está no meio do simplesmente vai lá que eu estou te pedindo isso aqui para você fazer, né? Então, mas por trás, sem a gente categoricamente perceber, tudo isso está envolvido, né? Olha só, Então, tudo que o paciente faz, é, existe um sofrimento ali. Ninguém gosta de estar na frente de um médico porque ninguém quer ter nenhum problema de saúde. Por sim, mais motivado que você esteja, que você confia naquele profissional, você pode estar super animado, ansioso, com uma expectativa boa, mas ninguém quer estar nessa condição. Então, estar ali já é difícil. Você se deslocou, você gastou tempo, você está ali com uma condição que te incomoda, você investiu dinheiro e aí de tudo isso, com todo o entendimento, por melhor que tenha sido, por mais que tenha havido ali uma confiança, a gente gera outras dores, que aí vem as dores do agora você vai investigar, vai gastar mais tempo, provavelmente mais dinheiro, talvez fique com ansiedade sobre o resultado que você pode receber. Então é mais. Então, tudo isso são dores, são né? etapas. Que muitas É, vezes elas não estão explícitas, mas são. Então, não, é isso demanda ali uma disciplina, mas é também ali uma coragem ali do coragem. enfrentamento, né? Então, por isso, estar bem É, porque coisas vão acolhido, ser fazer descobertas, né? sentido. Hã? É, coisas vão ser descobertas, né? E pode ser que o mais óbvio e que vai acontecer sejam coisas muito tranquilas e conscientemente, racionalmente, pela conversa do paciente com o profissional, pode até ser que já esteja entendido. Nossa, eu já estou super tranquilo com a sua situação, não estou esperando Sim, nada mais sério, mas a gente precisa cumprir. E isso. aí existe, se você Agora, tem um passo a seguir, tem uma. Porque é, se não tivesse nada que pudesse não ser tão bom, não precisava fazer o exame. Eu quero. isso. Então, isso tudo gera ali. Existe uma necessidade de enfrentamento. Por mais que pareça bobo e que às vezes a gente não processe isso e entenda dessa forma, sempre é. Então, o adiamento,
não tive tempo, vou cancelar, deixa para outro dia, eu vou fazer uma marcação de um exame na primeira dificuldade ali, você já deixa para outro dia, depois eu termino, eu vou É, voltar, eu preciso marcar um retorno, mas porque a gente não está falando de uma coisa muito confortável. não, Então, é, ter essa disciplina é importante, é uma é forma de importante. enfrentamento. Agora, isso que você está falando do enfrentamento, isso é sensacional, porque assim, é aquela coisa, assim, é para a gente não fazer julgamentos, né? Assim, porque o paciente muitas vezes fala assim, não, eu não gosto quando o paciente fala isso, porque ele faz um auto-julgamento negativo, eu tenho que criar vergonha na cara, eu acho isso tão grosseiro para ele mesmo. Aqui ele não vai ouvir isso de jeito nenhum, mas assim, ele mesmo muitas vezes fala isso. Então, assim, isso não precisa ser assim, porque assim, é isso aí, tudo isso está envolvido, assim, nisso que a gente está falando. Relação médico-paciente, disciplina que ele vai ter que ter, o quanto que ele está pronto para enfrentar o resultado do que vai vir, né? Então, assim, zumbido não é uma condição que a gente habitualmente vê condições de risco de vida para o paciente, né? Mas diagnósticos associados podem ser encontrados, né? Não é frequente, não é comum, mas ocasionalmente acontece. Então, assim, eu já tive uma paciente que, assim, o medo dela o zumbido assim intrusivo assim deixou ela na cama. Só que ela tinha um medo tão absurdo de fazer exame que não tem como ignorar a existência do medo, entendeu? Ou seja, o que é pior? O medo que ela tem de saber o que tem ou o próprio zumbido que estava assim destruindo a vida dela. Então assim, é um negócio tão complexo. Então assim, isso que você falou do enfrentamento não é nem só a coragem que a gente tem que pedir para o paciente ter, é o entendimento do médico na posição de médico, entendeu? De saber que essas limitações elas existem e elas podem ser patológicas ao ponto de serem limitadoras como o dessa paciente, entendeu? Então, assim, um caso extremamente dramático, assim, que me chamou, que foi assim, me ensinou muito, porque aquela coisa. E ela foi muito franca, que é isso que eu falo, assim, a relação com os pacientes tem que ter de uma franqueza. Porque ela podia simplesmente, tá bom, tchau, eu vou sair, eu vou fazer tudo, e nunca fazer. Mas ela teve a abertura suficiente de dizer, eu sei da importância disso tudo, né? Mas eu não consigo fazer. Então, assim, você vai ignorar a queixa da paciente, não. Ou seja, o medo era um grande obstáculo para o engajamento de tudo, entendeu? Então, a gente teve que dar uma pausa no zumbido. Imagina assim, vamos tratar o medo, senão eu não consigo fazer nada. E daí, de novo, relação médico-paciente, confiança e respeito a essa dificuldade do enfrentamento da descoberta do que possa ser, né? E que, de novo, assim, o zumbido, qual era a probabilidade de ele entregar algum resultado de risco? Mas não adianta falar isso, né? Então, assim, o medo está dentro dela. Então, isso tudo tem que ser muito entendido entre a gente, né? E respeitado. Né? A dor é do paciente, como você está falando, a dor é dele, né? Então, assim, a gente está aqui para poder ajudar e não fazer críticas, né? Imagina se ela fala uma coisa como se fosse sem respeito a ela mesma, entendeu? Assim, isso é fricote, isso é. Não, isso é medo, isso é. Entendeu? Então, É é real, o importante sofrimento é saber, né? real. Exato. O sofrimento é E quanto real. mais, voltando nessa questão da relação médico-paciente, e do nosso entendimento, quanto mais a gente entende do paciente, mais a gente consegue ajudar e identificar esse tipo de situação, Situação. né? Medos, traumas, que às vezes acabam sendo, às vezes, até maiores, Isso. né? É, E mantenedores ali de uma condição, e que às vezes quando a gente consegue acessar, a gente começa a destravar aí uma condição, né? sim, sim. Então isso é muito importante. E aí, então, né, a gente começou falando sobre a questão de disciplina e tudo mais, né? A gente precisa, então, cobrar a disciplina sem julgamento, né? Então, o Isso. paciente é preciso que o paciente entenda que ele precisa ter a disciplina, porque o processo precisa seguir, Isso. mas que qualquer dificuldade, mesmo que impacte nisso, ela pode ser aberta, compartilhada, e a gente pode ajudar nisso também. E, inclusive, quando a gente fala sobre ter disciplina, que é completamente importante e necessária, né, a ponto da gente dedicar aqui um episódio para falar sobre isso, eu não consigo não me lembrar, né, de algumas situações, né, de algumas circunstâncias que são, de algumas condições que a gente vê não raro nos indivíduos com zumbido, que é o seguinte: o indivíduo que tem zumbido e que
bate ali na nossa porta, ele não simplesmente tem um zumbido e ok, ele tem um zumbido que interfere e impacta na vida, na qualidade de vida e traz sofrimento e angústia. Então, por si Isso. só, essa manifestação com esse grau que traz esse grau de sofrimento, ela tem a ver não só com uma condição física e orgânica que gerou, mas tem a ver com como esse indivíduo reage a isso que ele sente. E é Isso. muito comum que esse indivíduo seja vigilante, que ele seja hipervigilante, Sim, até com outras coisas da sim. vida e da saúde. É um indivíduo que sente que ele. É muito comum o paciente mesmo já chegar, ele contar a história e falar assim: ai, mas eu sou assim, qualquer coisa que eu tenho, eu fico. Às vezes, alguns até já usam esse termo: eu sou hipervigilante, ou eu sou muito atento, eu sou muito preocupado. Então, a gente também entende isso, né? E às vezes, esse indivíduo que ele é hipervigilante às vezes ele vai ser disciplinado até demais, né? E não é sobre isso que, né, que a gente está dizendo, e às vezes essa hipervigilância é algo que a gente precisa até trabalhar e Isso. acalmar e tranquilizar, porque ele está ali medindo, ele acorda procurando o zumbido porque ele quer medir como que o zumbido está e ele quer saber que tanto que tal medida que ele tomou, ou uma terapia que ele começou, se aquilo já teve alguma resposta. Então, não é sobre isso, né? Mas a É, gente entende que seja natural e automático que alguns indivíduos ajam dessa forma, né? é. E isso é algo que a gente, com toda consciência, racionalizando e explicando e entendendo, a gente vai trabalhando. Agora, eu ouvindo você falar disso agora me deu a percepção assim, porque assim, a disciplina é uma coisa, o excesso de disciplina, a gente pode colocar aí talvez como uma sinonímia da hipervigilância, né? Então, assim, o paciente, porque assim, a disciplina, quando ela é usada, se ela for hiper, eu vou tentar ser clara aqui, porque me deu um insight agora eu ouvindo você falar. Então, assim, se o paciente é disciplinado, a disciplina não vai atrapalhar ele, certo? Então, assim, aí eu falei, não, a hiperdisciplina é igual à hipervigilância. Mas a vigilância excessiva, se a gente não quiser misturar com disciplina para não ficar confuso, aí ela pode atrapalhar. Então, assim, porque daí pode se misturar, na verdade. Mas eu ouvindo você falar agora, eu falei assim, nossa, peraí, calma, não sei se a gente, em algum sentido, a gente pode usar como sinônimo ou não. Então, eu ser disciplinada, então assim, o paciente vai lá seguir todas as orientações que eu vou fazer. Só que o perfil do paciente, como muito bem você falou, é de hipervigilância. Então, ele pode fácil, diferente de outros pacientes, que dizem assim, não, eu não consigo fazer desculpa, tipo, como o paciente fala assim, não, eu só consegui realizar os seus exames 6 meses depois aqui da primeira consulta. E, tipo, ok, é o ritmo dele, a vida está acontecendo, enquanto ele tem que colocar um monte de coisa que eu pedi. Então, não é incomum acontecer isso, né? Mas tem esse outro perfil de paciente que você comentou agora, que é o da hipervigilância, que ele vai fazer tudo, ele não precisa nem que você peça, ele vai fazer. Né? Só que daí ele usa junto da disciplina dele a hipervigilância. Aí a hipervigilância, aí ela atrapalha, mas ela está no processo fisiopatológico Sim. do próprio zumbido, né? Então, assim, aí é que a gente tem que Então, tratar, a gente tem, é, ele tem que usar da disciplina, mas a gente vai tratar essa hipervigilância, né? isso. E o que eu acho que eu queria trazer, assim, de deixar claro é que a gente entende, e a gente entende, a gente acolhe, a gente tá aqui para ajudar, né? Sim, E do mesmo jeito, e não tem nada de errado, quem é hipervigilante, ele, às vezes, ele é disciplinado e hipervigilante, e a sim, disciplina ali era bem-vinda, e uma coisa não necessariamente está sempre ligada, da mesma forma que o paciente que não faz, que não tem a disciplina, não significa que ele seja mais tranquilo. Como ele é mais tranquilo, ele não faz. Não tem a ver. Às vezes ele está não ali tem a ver. em É, franco sofrimento e ele não está sim, fazendo. E sim. porque não tem a disciplina, simplesmente na questão ali organizacional, ou porque tem ali uma procrastinação, porque tem também ali um sofrimento, uma dificuldade de enfrentamento. Então são coisas diferentes que podem existir, né? O Sim, paciente com muito sofrimento, ele pode não ter disciplina, ele pode ter disciplina e ser vigilante. Então assim, tudo pode tudo isso. acontecer, né? É, Mas assim, para que tudo caminhe bem, é necessário entendimento, é necessário uma boa relação do médico com o profissional, e se não houver disciplina, o processo não flui. Então, isso que é não a anda, importância. Ele não não flui. anda.
Então, Não esse eu anda, acho que é o sem grande disciplina recado, não anda. né? E É, se tiver difícil cumprir, é porque existe ali uma dor, um sofrimento e que a gente pode isso, ajudar, né? isso. Que é E o que direcionar. eu falo também sobre o paciente. Se você não conseguir, eu quero que você volte, porque a gente tem que entender por que, que você não está conseguindo, porque tem alguma coisa atrapalhando o processo. Entendeu? Porque Exato. tem paciente que fala, não, eu não voltei porque eu estava com medo de você brigar. Não existe isso. Então, assim, se você não. Eu falo isso muitas vezes. Se você não conseguir, volta, porque a gente tem que entender por que, que você não está conseguindo fazer. Ou seja, a disciplina não está conseguindo ser aplicada. Então, isso é um problema, entendeu? Ou por medo, ou por, sei lá, desculpa, sei lá, os motivos são E diversos, faz né? Então, parte do seu processo a gente vencer, entender, isso, abordar isso e tratar. exatamente, E é possível, e exatamente. faz parte né, dos processos. Quando a gente começa a resolver, a entender, identificar e resolver, é como se a gente fosse desatando uns nós, né? E Sim, à medida que a gente vai desatando, tudo vai ficando mais fácil, né? As sim. coisas vão caminhando, porque é um processo, é um percurso Exatamente. que É um precisa, percurso. precisa de diagnóstico, sim, precisa da gente profissional para dar um direcionamento e literalmente segurar na mão e ajudar. A gente não consegue Exatamente. caminhar, né, o caminho de cada um, mas a gente consegue ajudar, facilitar, direcionar e é isso. Eu acho É, que todo perfeito. esse conjunto É, precisa estar precisa. precisa estar funcionando, né? Zumbido, tratar zumbido como tratar muitas coisas da medicina, né? Ou se a gente olhar, para cuidar da nossa saúde como um todo, né? Então, assim, são muitos fatores, né? Não é só ter disciplina, não é só querer, não é só ter fazer sentido, não é só. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Só que disciplina está dentro e tem um peso relativamente importante, né, nesse processo como um todo. E outra coisa, em relação ao zumbido, não é só fazer o diagnóstico. Entendeu? Então, assim, não é só o diagnóstico. Então, essa disciplina ela vai ser usada no processo inteiro, né? Tá? Até a alta do Exatamente. paciente, né? Até a Aliás, na alta. maioria das vezes, o diagnóstico é o mais fácil. O É o- diagnóstico é mais fácil. E ele muitas vezes nem. Né? Assim, ele Nem tá na parte do demanda entendimento, mas o conjunto é tão mais complexo do que essa peça, que é ok, que é uma isso. peça inicial diagnóstica, mas muitas vezes não muda a história do zumbido, né? É o combinado das coisas que faz mudar a história do zumbido. Exatamente. Muito É isso, bem! muito Mais bem. um episódio nosso feito aqui, né? E daí, sempre lembrando que o ideal é que as pessoas assistam, quanto mais elas assistam, né, Lígia, mais elas vão se abastecer de informação, porque a gente está fazendo, de fato, um compilado de informações aí nesses episódios diversos, né, para que vocês fiquem ricos de entendimento, ricos de, né, informação sobre o zumbido, desmistifique o zumbido, né, entender ele na sua atualidade, a que se refere, né? Então, só é isso, assistam os outros episódios, porque eles estão fantásticos Exatamente. também. Exatamente. Então, foi ótimo. Acho que foi uma conversa esclarecedora, né, Sandrinha? Sim, E que sirva aí de ânimo, de incentivo para que quem tem esse sofrimento, esse desconforto que pode ser o zumbido, busque, né? Busque o tratamento e se alimente isso, aí, se nutra de informações sim. corretas, que ajudem, né? E aproveitem para nos dar sugestões, Se quiser temas trazer específicos, né? sugestões de tema, tirar dúvidas também, Ou de interajam sempre profissionais, que né? Às vezes sentir. pode ser que algum ouvinte queira que, né, convida tal profissional, né? Que a gente Exato, tem muita gente na lista ainda, né? Porque na verdade, exatamente. E mas ao mesmo o assunto tempo é infinito, né? é Até porque infinito, a gente gosta muito e a gente vai sempre se tem o que desdobrando. trazer, né? Sempre tem coisa Sim, interessante para falar. Mas é isso, a gente fica por aqui hoje, né? sim. Nos vemos nos próximos episódios. Sim, fiquem atentos e ligados aqui ao Zcast. Muito bom, né, Sandrinha? Nossa, matamos